Bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje o papo é sobre um capítulo que, olha, sempre me dá um certo nó na cabeça, que é o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Ah, esse capítulo é... E para nos ajudar a navegar, a gente está usando os comentários da Bíblia de Estudo Roman e da Nova Almeida atualizada, a NAA. A ideia é tentar entender as viradas desse capítulo, porque são muitas. São muitas, é um capítulo que realmente te joga de um lado para o outro. Ele funciona quase como o eixo central de todo o evangelho, sabe? A dobradiça, né? Exato, a dobradiça. Tudo que vem antes de Marcos 8 parece que está construindo para a pergunta: quem é Jesus? E tudo que vem depois foca em, ok, mas o que ele veio fazer? Esse capítulo conecta as duas coisas. Perfeito. E o tema que parece costurar tudo isso é a ideia de ver e não ver. A cegueira de uns, a confusão dos discípulos e, bem no meio, a cura literal de um cego. É isso aí. Mas vamos começar pelo começo. O capítulo abre com a segunda multiplicação de pães. E a minha primeira reação é sempre, por que de novo? Parece repetitivo, né? Marcos já não tinha mostrado que Jesus podia fazer isso? Pois é, essa é a pergunta perfeita para começar, porque a resposta ela está num detalhe que a gente poderia deixar passar: o local. Onde eles estavam? Exatamente. As fontes tanto a Roman quanto a NAA são bem consistentes em apontar que esse segundo milagre provavelmente acontece em Decápolis. Que era território gentil, ou seja, não judeu. Isso. A primeira alimentação foi para uma multidão majoritariamente judaica. Essa agora é para uma multidão de não-judeus. Ah, então não é uma repetição, é uma expansão. Ele está mostrando que a provisão dele não é só para o povo de Israel. É para todos. É uma declaração visual e muito poderosa. E os números, eles reforçam essa ideia. Lembra que na primeira vez sobraram 12 cestos? Sim, que todo mundo associa às 12 tribos de Israel. Isso. Mas aqui... Peraí, aqui são 7 pães e sobram 7 cestos. Isso não pode ser coincidência. O que o número 7 significa nesse contexto? Então, o 7 na Bíblia é muito usado para representar totalidade, perfeição, algo completo. Pensa nos 7 dias da criação. Certo. Ao usar o número 7 aqui, a mensagem simbólica é que a provisão de Jesus é completa, é universal o suficiente para o mundo todo. É uma imagem de inclusão radical. Ok, isso faz muito mais sentido. Mas aí vem a primeira grande virada do capítulo. Jesus acaba de alimentar 4.000 pessoas do nada, um sinal de poder incrível, e logo em seguida chegam os fariseus e pedem para ele um sinal. É uma ironia profunda. E a chave está na frase que eles usam, que é um sinal do céu. O que isso quer dizer exatamente? Os comentários explicam que eles não estavam pedindo mais uma cura. Eles queriam, um espetáculo cósmico. O sol parar no céu, um trovão sem nuvens, algo irrefutável que forçasse a mão de Deus. Eles não queriam crer, eles queriam testar. Exatamente. Armar um teste para desmoralizá-lo. E a reação de Jesus, o texto diz que ele suspirou profundamente. Dá para sentir o cansaço dele com aquela cegueira deliberada, sabe? Totalmente. E essa frustração parece que continua na cena seguinte, né? No barco com os discípulos, ele os adverte sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. E a reação deles é inacreditável. Eles acham que Jesus está falando de pão de verdade. Porque esqueceram o pão. Depois de testemunharem 2 multiplicações milagrosas, a preocupação deles ainda é o lanche. É quase cômico. Se não fosse tão trágico, seria. Mostra a profundidade da incompreensão deles. Jesus usa uma metáfora poderosa. O fermento, como as notas de estudo apontam, é esse símbolo de uma influência que se espalha, que corrompe tudo por dentro. Certo. O fermento dos fariseus seria o legalismo ou a hipocrisia. E o de Herodes? O de Herodes é a corrupção política, a mundanidade, a busca pelo poder a qualquer custo, ignorando a Deus. São 2 mentalidades tóxicas. E a bronca de Jesus é duríssima. Tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem. É quase como se o autor, o Marcos, estivesse preparando a gente para o que vem a seguir. É a transição perfeita. Ele sai da cegueira metafórica dos discípulos para um caso de cegueira física, literal, em Betsaida. Isso. E essa passagem sempre me intrigou. Os outros milagres de cura são tão, instantâneos. E aqui é um processo, em 2 etapas.
Quase parece que não funcionou direito da primeira vez. Pois é, e leva o homem para fora, cospe nos olhos dele, põe as mãos e pergunta: Você vê alguma coisa? E a resposta é uma das imagens mais estranhas do Evangelho. Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Uma visão parcial, distorcida. A cura não está completa. Só depois de um segundo toque é que a visão dele é restaurada. O que está acontecendo aqui? Por que isso? O interessante é que as duas fontes, a Hallman e a ENA, concordam que o simbolismo aqui é muito forte. Essa cura gradual é, na verdade, uma metáfora viva do estado espiritual dos próprios discípulos. Eles estão começando a ver quem é Jesus, mas a visão deles ainda é como a desse homem na primeira etapa, parcial, confusa. Eles veem um homem poderoso, um profeta, mas a imagem ainda parece árvores que andam. Não está nítido. E a localização desse milagre, bem antes do clímax do capítulo, não é por acaso, claro. De jeito nenhum. A cura física do cego prepara o palco para o que acontece em Cesareia de Filipe. É a hora da verdade. Jesus leva eles para um lugar isolado e faz a pergunta que estava no ar o tempo todo. Quem os outros dizem que eu sou? E eles dão as respostas populares. João Batista, Elias... Mas aí ele vira o espelho para eles. E vocês? Quem dizem que eu sou? Dá para imaginar o silêncio nesse momento. E Pedro, sempre o impulsivo, o porta-voz, dá a resposta que define tudo. Tu és o Cristo, o Messias. E as fontes são claras, é a primeira vez em todo o Evangelho de Marcos que um ser humano faz essa identificação de forma tão direta. É o momento em que a visão deles parece finalmente ficar nítida. É um ponto de virada total. Monumental. Mas aí vem outra daquelas reviravoltas desconcertantes de Marcos. No exato momento em que Pedro acerta em cheio, Jesus os proíbe de contar para qualquer pessoa. Por quê? É o que os estudiosos chamam de segredo messiânico. Os comentários ajudam a gente a entender o contexto. A palavra Cristo, ou Messias, para um judeu do primeiro século, vinha carregada de expectativas políticas, militares. Eles esperavam um rei guerreiro que ia expulsar os romanos. Exatamente. Se os discípulos saíssem gritando, encontramos o Messias, a mensagem seria completamente distorcida. Poderia até incitar uma rebelião. Entendi. Então Jesus primeiro precisa esvaziar o termo desse significado popular para preencher com o significado dele. Precisamente. E ele não perde tempo. Na frase seguinte, ele já começa essa redefinição radical. Pela primeira vez, ele ensina abertamente que era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado, morto e ressuscitasse. O choque deve ter sido brutal. No minuto, Pedro está no auge da grande confissão. No minuto seguinte, Jesus está falando de sofrimento e morte. A visão que parecia clara, de repente ficou turva de novo. E a reação de Pedro mostra o tamanho desse choque. O texto diz que ele chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Pensa na audácia. Ele está corrigindo Jesus sobre o que significa ser o Messias. Isso mostra o quão arraigada estava a ideia de um Messias de poder e glória. A cruz simplesmente não cabia na equação dele. É incrível. Pedro, que acabou de ter a maior revelação, um minuto depois está repreendendo Deus. É um retrato tão humano, mostra como é difícil abandonar as nossas próprias expectativas. Com certeza. Mas a resposta de Jesus é uma das mais chocantes do Evangelho. Ele se vira para os outros e diz a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Ele não está literalmente chamando o melhor amigo dele de diabo, tá? Não nesse sentido de que Pedro se tornou o diabo encarnado, mas a palavra hebraica Satã significa literalmente adversário, aquele que se põe no caminho, um tentador. Ao rejeitar o caminho do sofrimento, Pedro, sem nem perceber, estava se colocando como um obstáculo ao plano de Deus. Ele estava, na verdade, repetindo a tentação que Jesus enfrentou no deserto, a oferta de um reino sem a cruz. Nossa! Por isso a repreensão é tão severa. Jesus diz: você não está pensando com a lógica de Deus, mas com a lógica dos homens. É o confronto final entre a expectativa humana de glória e o plano divino de sacrifício. E a partir daí, Jesus não fala mais só para os 12. Ele se vira para a multidão também. Sim, ele estabelece o custo do discipulado de forma inequívoca. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
E é crucial a gente entender o que tomar a cruz significava para eles. Não era uma metáfora para um dia ruim no trabalho ou uma dor de cabeça, né? De jeito nenhum. Para eles, sob o domínio romano, a cruz era uma imagem literal de tortura, de humilhação pública, da morte mais agonizante que existia. O condenado era forçado a carregar o instrumento da sua própria execução. Caramba. Tomar a sua cruz significava uma rendição total, uma disposição para seguir o caminho de Jesus até as últimas consequências, abrindo mão do direito à própria vida. É o oposto exato do poder e da glória que Pedro imaginava. Jesus está, ao mesmo tempo, redefinindo quem ele é e o que significa ser seu seguidor. O caminho não leva a um trono terreno, mas passa por uma cruz. Exatamente. O discipulado radical que Jesus propõe é um chamado para perder a vida, no sentido de abandonar a agenda egoísta, para então, paradoxalmente, encontrá-la de verdade. Olhando para trás, então, o capítulo 8 de Marcos, essa jornada intensa da escuridão para a luz, mas uma luz que se revela de forma totalmente inesperada. Começa com os discípulos cegos para os milagres. Isso. Passa pela cura do cego, que espelha perfeitamente a visão parcial deles. Atinge um pico com a confissão de Pedro, que parece ser a visão clara. Mas que é imediatamente corrigida pela dura realidade de um Messias que sofre. O capítulo inteiro desconstrói a imagem popular de um herói para revelar um caminho muito mais profundo, muito mais exigente. A grande revelação, então, não é só que Jesus é o Messias, mas que o Messias de Deus vence através do sofrimento e do sacrifício. E esse é um conceito que a lógica humana, representada ali por Pedro, simplesmente não consegue processar. O capítulo termina com Jesus advertindo sobre o perigo de se envergonhar dele e de suas palavras. E depois de tudo que a gente conversou, desse choque entre as expectativas e a realidade, fico na reflexão, né? Fica. Que aspectos da mensagem dele, ainda hoje, podem ser vistos como inconvenientes ou difíceis de aceitar. Onde é que a gente, talvez como Pedro, tenta repreender a Jesus discretamente, preferindo uma versão mais confortável do que significa tomar a própria cruz e segui-lo?